tudo bom? Voltando com a terceira parte do meu testemunho, né? Como eu disse, o meu testemunho ele é grande, então eu estou dividindo ele em vários vídeos, mas depois eu deixarei aqui numa única playlist para que vocês possam acompanhar, tá bom? Então essa é a terceira parte, onde eu parei dizendo que o médico perguntou para mim no centro cirúrgico, a hora que ele me abrisse, o que ele ia encontrar dentro de mim. E eu disse para ele, tu vai encontrar a cura. E foi realmente isso que aconteceu. Assista até o fim. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Como eu disse, né, eu fui logo depois dessa palavra com o meu médico. O anestesista perguntou para mim qual cidade que eu morava e eu, antes que eu acabasse de responder, eu já tinha dormido. Isso era 8h30 da manhã. Eu acordei 12h30 com uma mão gelada passando no meu rosto. Mas lá no fundo eu ouvi alguém zombando de mim quando eu acordei. O mesmo médico que me operou, ele tirou sarro de mim, ele passava a mão nos meus cabelos. Claro, gente, imagina uma pessoa há 30 dias deitada numa cama, sem conseguir lavar direito, sem conseguir hidratar, pentear. Como que estaria o seu cabelo, né? E ainda mais que o meu cabelo estava caindo muito, então ele estava embolando mesmo. E ele tirou sarro. Tadinha, tem até a dó dela com esse cabelo, né? Ó o Black Power dela, e puxava o cabelo assim. Mas na palavra de Deus está escrito assim: ai daqueles que zombarem dos meus pequeninos, daqueles que mexerem com os meus pequeninos. Com filho de Deus, com servo de Deus, ninguém brinca. E depois eu vou te explicar o porquê eu tô te dizendo isso. E ele tirou esse sarro, mas daí eu acordei, e ele veio na minha frente, e eu olhei pro relógio, estava escrito 12h30. E eu toda entubada, tubo pra tudo quanto é lado, cano saindo do nariz, cano na boca, tubo na boca, soro nos 2 braços, né? E ele olhou pra mim e falou assim: eu encontrei o que você tinha. Eu descobri o que era. E consertei. Agora se vai dar certo, eu não sei. Mas eu fiz. E de dentro de mim eles tiraram mais de 12 litros de bilis. Né? Era um mundo de mulher. E eles guardaram 9 litros para mandar para fazer biópsia. Foi o que eles conseguiram salvar. Ele lavou, limpou, tirou todos os órgãos, limpou a cavidade, colocou tudo de novo, consertou ali o erro, fez um implante. Eu tenho um implante plástico entre a saída do líquido biliar e o canal que liga o intestino, né? Por que eu tinha tanto líquido dentro de mim? Porque a bilis de uma pessoa normal, ela pode produzir de 900 a 1,5 litro por dia. Sim, você pode, se você come muito, se você come muita coisa gordurosa, é isso que acontece. No meu caso, eu produzia menos porque eu nem comia. Mas tudo que produzia, vazava para dentro do abdômen. Mas o certo é vazar para dentro do intestino e já ir junto com o alimento. Mas não, a minha vazava dentro do abdômen. E ali eu tive falência múltiplas de órgãos. Nada funcionava mais, rim, fígado, pâncreas, esôfago, o pulmão estava com muita dificuldade porque ele estava comprimido de tanto líquido, o coração batia devagar, né? Meu intestino não funcionava, o estômago não funcionava, nada funcionava. E ele me levou para o centro cirúrgico para UTI, né? Eu tinha medo de ir para UTI, mas foi necessário que eu fosse para UTI. Eu fui pra UTI. E lá na UTI, meu esposo veio me ver a primeira vez. Entrou em desespero. Imagina você olhar a sua esposa ali desfalecida, toda aberta, né? Eu tava aberta porque eu não fui costurada. Ficou aberto aquilo ali. E ele pôde ver, ele é curioso, ele ergueu o pano pra ver, né? E
Imagina minha mãezinha vendo aquela situação, mas logo eles foram retirar, foi permitido só 5 minutos para os dois me verem, eles saíram. E eu fiquei ali, eu adormeci, porque daí me sedaram para que eu dormisse, porque eu estava muito agitada. E quando eu acordei sufocando. E dei um jeito, não sei como eu consegui chamar uma enfermeira, ela me viu, não sei, ela me viu tentando, desesperada alguma coisa, e ela veio, acho que pensou que não tinha oxigênio em mim. E daí eu pedi que eu queria um médico, e o médico veio, pedi que me desentubasse, que pelo amor de Deus tirasse aquilo de mim. Ele disse que não podia tirar, porque se eu tivesse ânsia de vômito, né, ele teria que, como que se diz, me entubar de novo, ia ser pior. E eu falei pra ele que eu não ia ter ânsia de vômito. E ele falou pra mim, eu não posso tirar, eu pelo amor de Deus, eu tô morrendo sufocada, vocês vão me matar aqui. Aí ele olhou bem, foi lá no prognóstico, fez uma ligação, voltou e falou, tá bom, eu vou tirar de você tudo isso. E nisso eu ficava dentro de mim, Senhor, não deixa eu ter ânsia de vômito. Senhor, não me deixa ter ânsia de vômito. Senhor, não me deixa ter ânsia de vômito. Não me deixa. E quando ele começou a tirar aquele gosto ruim, só quem foi entubado já sabe do que eu tô dizendo. E ele foi tirando um fio daqui, e foi tirando uma outra coisa mais grossa dali, um tubo dali, outro tubo de cá, e outra coisa daqui. Até que ele tirou o último e eu pedi, não deixa eu ter ânsia de vômito. E não tive. Graças a Deus. A única coisa que ele falou pra mim, o oxigênio eu não posso tirar. Mas aí ele colocou aquela canaletinha, sabe, só aqui assim. E eu fiquei ali. E quando foi 4:30 da tarde, o meu médico que tinha me operado veio. De longe olhou e fez assim com a cabeça. Porque eu tava bem na porta de entrada, num box bem na porta de entrada, bem de frente ao posto da UTI, né? Ele entrou e falou, você ainda tá viva, mulher? Eu falei assim, sim. O meu Deus que me trouxe até aqui me mantém viva. Eu te falei que você ia encontrar a cura. Ele te usou. Você é o anjo que Deus enviou para me curar. Claro que eu não falei com essa desenvoltura toda aqui, né? Naquela época eu nem respirando direito eu tava, nem falando direito, tava muito fraca. Mas eu falei tudo isso que eu tô te falando pra essa pessoa. E pude falar muitas vezes do amor de Deus pra essa pessoa. Dia após dia, até uma certa ocasião. E ali naquela UTI ali, eu passava por muitas coisas. Eu passei por muita coisa, eu fui humilhada ali, o diabo tentou me abalar, né? Fez um monte de coisa ali dentro comigo, né? E no outro dia, o médico veio, antes do horário de visita, e falou assim, olha, teus rins não estão funcionando. Você tá tomando um monte de soro e não tá saindo. E eu vou pôr um remédio em você. E vou aplicar uma injeção que até hoje eu sinto essa injeção. Principalmente quando tá frio, que vai chover. Ninguém pode bater nesse braço, porque dói muito. De vez em quando ainda vaza alguma coisinha. E naquela época vazava direto. E ele disse que era isso mesmo que tinha que acontecer. Uma injeção cara, importada. Eu não sei se meu esposo pagou, como é que foi, mas era muito cara. E ele colocou um vidro de soro maior do que o do normal. Ele disse que aquele vidro era um remédio diferente. E ele falou pra mim que se aquilo lá não funcionasse, ele iria fazer 2 sessões de hemodiálise. E se ela não funcionasse, não teria o que fazer por mim. Porque não ia dar tempo de esperar por um transplante, porque seria o que eu necessitava. Mas eu olhei pra ele e falei, doutor, fica sossegado. O soro vai fazer efeito. O Deus que me trouxe vivo até aqui é o mesmo Deus que vai curar os meus rins. Ele deu de ombro e saiu. E daqui a pouco eu comecei a sentir uma dor, e eu chamei as enfermeiras, que daí eu já tinha na minha mão a campainha e ela veio e eu falei, tá doendo demais aqui embaixo. Ela disse, mas você tá de sonda. Eu falei, mas a vontade de fazer xixi é muito e tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí uma ainda desdenhou de mim e falou assim, o que será que tá acontecendo? Pode fazer xixi, você tá de sonda. Eu falei assim, mas eu não tô me segurando, tá doendo. Aí a hora que uma resolveu erguer, viu que tava dobrada. Quando ela desdobrou, disse que aquilo saiu. Quando meu esposo chegou pra visita, tava cheio. A visita era 1h da tarde, tava cheio aquilo lá. E ele chamou a enfermeira, e a enfermeira, eu não acredito nisso. E esvaziou. Quando foi 3:30 da tarde, esvaziou o outro. Quando foi a hora que o médico chegou, ele olhou pra mim, eu não sei o que você tem, mulher.
mas os teus rins estão funcionando perfeitamente. Glória a Deus, eu te disse que o Deus que me trouxe vivo até aqui é o mesmo Deus que iria me curar, e Ele me curou os rins. E Ele curou os meus rins. No outro dia, foi os fígados. Foi o fígado. O médico chegou, o mesmo médico, né, que era o plantonista da UTI. Eu não sei o que fazer, o teu fígado não reage. Eu não sei o que fazer. E sabe quantas pessoas tem na fila do transplante para o fígado? Mais de 700 mil pessoas só aqui no Rio Grande do Sul. E eu não tenho o que fazer para você. O que é que eu vou fazer com você? Eu olhei para ele, o mesmo Deus que me curou o rim. É o mesmo Deus que vai curar o meu fígado. Pode ter certeza. E ele colocou uns remédios. Novamente aquelas injeções. Meu Deus, que injeção mais dolorida. E marcou um exame para 5 horas da manhã. Quando foi às 5 horas da manhã, o biólogo chegou, né? O bioquímico chegou e falou para mim, ó, eu vou tirar o sangue numa veinha que a gente tem bem aqui nesse pulso. Só que você tenta não gritar porque é bem doída, mas tenta não gritar porque é muito cedo e pode assustar outras pessoas. Eu, tá bom, não vou gritar. Eu não tenho medo de agulha. Ele deu pra mim. A questão não é medo de agulha não, querida. Ele falou assim. Ele apertou, no que ele apertou a veinha apareceu. E ele, quando colocou a agulha, eu não aguentei e dei um grito. Que ele se assustou porque ele disse que eu fiz um movimento tão brusco. Menos com o braço que ele estava segurando. E ele chamou a enfermeira, ela veio ver, estava tudo certo. Graças a Deus, os equipamentos estavam tudo no lugar. Mas eu acordei os vizinhos do lado, né? E nisso... Ele falou pra mim, vou fazer teu exame. Ele foi um tantinho assim, ó, bem pouquinho de sangue. E doeu tudo aquilo. Quando foi meio-dia, esse mesmo médico que veio dizer que meu fígado não funcionava, ele voltou, um papel balançando na mão, olhou pra mim e falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o teu fígado voltou a reagir. E não é que ele tá trabalhando? Eu olhei pra ele. O Deus que me trouxe viva até aqui, o que curou os meus rins, foi o que curou os meus fígados. E vai me curar por completo. Ele olhou pra mim e fez assim e saiu. E por que foi preciso eu ir pra UTI? Nos quartos ao lado, tinha um rapaz que tinha sofrido um acidente terrível. E ele só se comunicava, ele só se expressava pra irmã, pra mãe ele não queria se expressar. E ela ia visitar ele todo dia, de manhã e à noite, ficava assim, Benner, fala com a mãe. Eu não me esqueço disso. Benner, olha a mãe, por que você só sorri pra tal pessoa? A mamãe tá aqui, meu filho, eu te amo, meu filho, olha pra mim, né? E eu comecei a interceder para aquele rapaz, para que Deus o curasse, para que Deus desse força, para que Deus o tirasse daquela situação, para que Deus o levasse para o quarto, para que a família pudesse conviver com ele e que ele pudesse ter um ânimo melhor de vida, né? E eu fui orando, orei por uma senhora que entrou, mas ela veio falecer, orei por um rapaz que sofreu um acidente praticamente na porta do hospital, né? Eu orei por ele, eu não sei a situação dele, mas eu orei por um senhor que trabalhava no hospital, que infelizmente sofreu um acidente e veio falecer também. Mas eu pude orar por pessoas, e enquanto eu orava, Deus trabalhava em mim. Fiquei 4 dias e meio na UTI. Orei por um senhor que queria comer melancia e foi abandonado pela família, e o hospital providenciou a melancia para ele comer. Orei por uma índia, que eu acho que estava para ganhar nenê, ganhou nenê e foi... Estava com uma doença muito grave na época e foi abandonada também. Mas Deus fez a obra na vida dela, que os familiares conseguiram encontrar ela, sabe? Então, foram coisas assim que Deus foi trabalhando. No 4º dia, o médico veio e falou assim, hoje vamos ver como está o teu estômago. Hoje eu vou te liberar, tomar água. Meu Deus, água! Jesus, mais de 30 dias eu não sabia o que era tomar um copo de água. Não há coisa mais gostosa quando você está com sede, isso acontece, né? Mas no meu caso, foi liberado 50 ml naquele copinho de café. Sabe aquele copinho de café descartável? 50 ml daquele copinho em 3 vezes.
Não é 3 vezes assim, 3 seringas, colocar, não. 3 vezes, um pouco agora, daqui 2 horas mais um pouco, daqui 2 horas mais um pouco. Foi assim. E na primeira água hidrogenizada. Gente do céu, se você ainda não experimentou essa água, não queira experimentar. É a pior coisa que tem na face da terra, a água hidrogenizada. É horrível. O cheiro é horrível. O gosto, então, você não imagina. Me deram aquela água para tomar. Quando colocaram na minha boca aquela água com aquele gosto horrível, eu engoli, meu Deus do céu. Eu cheguei a engasgar e tossir. Em sequência, eu arrotei. E o médico estava do lado, vendo a oxigenação, vendo tudo que precisava ver, né? Medindo ali, ele examinando, para ver se ia aumentar os remédios, o que ele ia fazer. Eu arrotei, ele virou para mim e falou assim: que foi isso que você fez? Aí eu brinquei e falei: pobre é um bicho desgraçado, né? Toma água e arrota achando que é caviar. Ele: menina, você tá arrotando, significa que o teu estômago funcionou. Como que o teu estômago funcionou? Se tá vazio, menina, como isso? Eu olhei pra ele: meu Deus! Ele: o que eu posso dizer? Ele falou pra mim: se você continuar bem assim, amanhã eu te dou alta. Quando foi 10h30 da manhã no outro dia, eu recebi alta da UTI. E fui pro meu quarto. Fui ver minha mãe, meu esposo, que eu tava morrendo de saudade, né? E fui pro quarto. Graças a Deus eu fui pro quarto. Porque eu pude falar demais do amor de Deus. Mas mesmo assim ainda a soberba reinava dentro de mim ali naquele quarto. Eu ainda não tinha aceitado, eu achava que eu era muito boa e ainda falava para Deus por que eu ainda estava ali. Por que o Senhor não me tirava dali? Por que eu tinha que passar por aquilo? Por quê? Porque eu ainda não tinha ouvido a voz de Deus e obedeci. Lembra-se, eu operei no dia 17. Do dia 17 até o dia 21, eu fiquei na UTI. Lembra-se disso.